para se falar da ótima partida do Juventude, fez 3 gols no Palmeiras, não é fácil fazer 3 gols no atual campeão, bicampeão nacional e vivíssimo para tentar o tri. Mas tomou 5, né? E podia ter tomado mais, não fosse a arbitragem horrorosa, né? Que não marcou um pênalti claro do Estevam. Tem outro lance discutível se era pênalti ou não, porque entendo que ele foi agarrado até o limite da área ou até dentro da área, você pode discutir. Para mim não se discutir, inclusive, o cartão vermelho no mesmo lance, até pelo conjunto da obra. Mas foi um bravo Juventude que foi buscar, tomou 1, foi buscar um empate, tomou 2 na sequência e depois no segundo tempo foi buscar um empate. O Palmeiras faz de novo com o Rafael Veiga, que vai fazer 3, 1 minuto e 40 faz 3-2. Depois o Rio faz o gol de falta. Na sequência, um golaço do Edson Carioca, deixa o jogo tudo perto, tudo apertado, até o Palmeiras de novo não contra-golpe fazer 5-3 e fazer uma festa merecida. Um jogo em que o Juventude honrou muito a sua história, foi muito legal, foi muito valente, foi muito vibrante, foi mais ofensivo do que normalmente é um time do Jair Ventura, mas o Palmeiras foi buscar 1, 2, 3, 4, 5, podia ter feito mais. E o aproveitamento absurdo dos dois lados, 5 falhas, sobretudo defensivas do Palmeiras, a Juventude teve 7 oportunidades pelo meu critério e fez 3, o que é muita coisa. O Palmeiras teve 9 chances, o que normalmente faz, e faz bem a equipe do Abel, e fez 5 gols. E podia ter feito mais, pelo menos por um pênalti a mais, que podia ter sido marcado logo a 9 do primeiro tempo, no Alfredo Jaconi. Foi um jogaço que me lembra muito uma outra transmissão que eu fiz aqui na Jovem Pan, eu citava, nas quartas de final da Copa do Brasil de 2015, aquele Palmeiras 3 Internacional 2. O Palmeiras precisava daquele gol do Andrei Giroto de cabeça num cruzamento do Alione, gol que classificou o Palmeiras à semifinal, que depois passaria pelo Fluminense, então do Scarpa, do Fred, e depois na final contra o Santos o Palmeiras ganharia mais uma Libertadores, ganharia mais uma Copa do Brasil no time do Marcelo Oliveira, e que foi arrancada para tantas glórias do Palmeiras, que ainda, é claro, está na luta agora a 1 ponto do Botafogo, Guilherme Silva. Ainda sobre isso, né, José Manuel de Barros, muitas chances mesmo, né? O Mauro trouxe alguns números, digamos assim, na contagem, Mauro Betti, e tem aqui também umas outras estatísticas. Por exemplo, finalizações 25, pelo menos está aqui, né? 25 do Juventude, 14 do Palmeiras. No gol, aí esse número, claro, diminui. 7 do Palmeiras e 6 do Juventude. Na trave, uma bola do Juventude. Para fora, 13 do Juventude, 2 bolas do Palmeiras para fora. Tivemos também grandes chances, né? 3 do Juventude, 4 do Palmeiras. E defesas do goleiro, 3 do goleiro palmeirense, 2 do goleiro do Juventude. E esse placar de 5-3. O jogo bom e chama atenção, apesar da situação do Juventude, que nós vamos falar daqui a pouquinho na classificação do Campeonato Brasileiro. Foi um Juventude que foi valente, né? Foi ali para cima do Palmeiras, conseguiu suas chances, os seus gols. Em algum momento do jogo até conseguiu estar ali mais perto do placar do que o resultado final. Mas não foi possível vencer esse Palmeiras, que hoje está ali fortemente na briga pelo título com o Botafogo, Zé. Então, nos números que você deu aí, foram quase 40 finalizações no total, somando as finalizações do Juventude e do Palmeiras. E um jogo de 8 gols. Não dá para pedir coisa melhor. Eu entendo o sofrimento do palmeirense e eu entendo a preocupação dos torcedores do Juventude. A equipe está a 2 pontos da zona do rebaixamento. E se você olha a tabela de jogos, os próximos jogos do Juventude, realmente o time corre muito risco de ficar brigando contra o rebaixamento até a última rodada e até de cair. Mas assim, o Mauro destacou que o Juventude conseguiu fazer 3 gols no Palmeiras. Aí do lado do Palmeiras a preocupação é que os 3 de origem de bola parada, né? Os 3 mais ou menos seguindo o mesmo caminho. Mas cara, não é qualquer um que vai a Caxias do Sul e faz 5 gols. É muito difícil enfrentar o Juventude em Caxias do Sul. Então, se o Palmeiras teve deficiências na parte defensiva, ele fez 5 gols no Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, num time do Jair Ventura. Não é nada fácil, e aí passa pelo talento dos jogadores, passa pela qualidade tática do Palmeiras, técnica, enfim, e não é só o Estevam, que desequilibrou, principalmente no primeiro tempo, mas passa pelo Rafael Veiga, que fez também um grande jogo, fez 3 gols numa partida, né? Eu não sei quando foi a última vez que ele fez 3 gols num jogo.
Eu tô até checando aqui, eu acho que aquele contra o time Petroleiro na Libertadores fez 8, Palmeiras, ele fez um golaço, não sei se foram 2 ou 3, mas já eu checo, eu preciso me recuperar. Mas contra o Juventude em Caxias, acho que vale mais, sem dúvida alguma, vale mais. E foi um jogo em que as duas equipes buscavam o gol o tempo inteiro. O gol do Estevão aos 20 minutos fez muito bem pro jogo. A partida já começou com o Palmeiras atacando, o Juventude tentando responder, mas a partir do gol do Estevão, o Juventude teve que sair. É um time que às vezes joga mais lá atrás, né, explorando os contra-ataques, teve que mudar o jeito de jogar, né? Então ficou meio 3 gols no primeiro tempo e poderia ser mais. Teve um pênalti para mim também não marcado em cima do Estevão. E no segundo tempo, o Juventude já chegou marcando o gol de empate, já chegou empatando. Mas o Palmeiras, 2 minutos depois, foi lá e fez 3-2. E depois fez... O time do Juventude fez o Richard Rios aos 18, aos 22 o Edson Carioca fez mais um. Enfim, o jogo nesse 4-3 maluco, né? E você não sabia para onde ia. O Juventude vai empatar, o Palmeiras vai fazer mais um. E no final... ficou melhor para o Palmeiras, numa falha ali, não me lembro qual jogador de marcação, que ele até ficou contundido, caído, o Zé Marcos, ele ficou caído, né? Não é bem, pela qualidade dele, não é um lance que ele costuma fazer, acho que sentiu alguma coisa mesmo na hora e a bola se ofereceu pro Veiga, que fez o 5º gol. Acho que até... Eu gostei que tivemos 8 gols, mas um 4-3 acho que espelharia melhor, caberia melhor pelo que a gente viu no jogo, de muita disputa, de muita vontade, de muita raça, de parte a parte. Parabéns a Palmeiras e Juventude pelo grande jogo que fizeram no Alfredo Jaconi. E aí, Guilherme Nápoles, foi de fato um grande jogo, as duas equipes querendo gols, isso é importante e até difícil de ver no futebol brasileiro, né? Tantos gols assim numa partida. E sempre tem, o Mauro e o Zé Manuel sabem melhor do que eu, né, pela experiência e pela vivência, que sempre tem os cornetas, né? Então tem a galera que fala, mas saíram tantos gols porque as defesas foram ruins, né? Mas por outro lado temos que elogiar também a eficiência do ataque e a vontade também dos ataques, né? O Gui, Zé Nápoles, torcedor da Jovem Pan, tem muito, né? Eu acho muito chato quando o treinador, de modo geral, os treinadores, nós analistas também, o torcedor fica, não... É só por isso. Aliás, eu discuto muito que alguém respeito e admiro demais, que é o professor Carlos Alberto Parreira, técnico do Tetra, que disse que se não houvesse erro, os jogos seriam 0-0. Não, né? Por exemplo, um gol do Maradona, nas quartas de final da Copa de 86, na Cidade do México contra a Inglaterra. Pô, a jogada é genial, um gol de Pelé, lance de Garrincha... Pô, tem mérito, né? Não é só demérito, né? Você vê esse meio de semana mesmo, aquele toque maravilhoso do Ganso, o primeiro gol. Tudo bem, uma linha de marcação alta do Flamengo não funcionou e tal, mas às vezes tem muito mais mérito, né, do que demérito. Aqui a gente sim tem lances que dá para discutir, desatenções defensivas de lado a lado, do Juventude, principalmente do Palmeiras, que não é normal, de uma equipe dirigida pelo Jair Ventura, ainda menos tomar 5 gols e buscar os gols também, você pode dizer. E tem demérito também da arbitragem. Um pênalti, para mim, claríssimo, aquele do Estevão no primeiro tempo. O outro dá para discutir se foi dentro, se foi da área ou foi fora da área na segunda etapa, depois desse monstro que é o Estevão, que leva a porrada, segue pé, leva a outra. Para mim era lance para vermelho também, porque os 4 desses poderiam se configurar naquele lance, né? Outro lance que o Zé também destacou junto com o Nápoles, ali na ponta direita, claramente obstruído o jogador do Palmeiras, o árbitro, o bandeirinha na cara do lance, marca, o árbitro não dá a pelota, enfim, tudo arbitragem horrorosa, mas não acho que ele foi premeditado para prejudicar o Palmeiras, a favorecer o Juventude, porque também teve lances do Juventude que ele foi mal, acho que até exagerou em cartões amarelos para o Palmeiras na segunda etapa em Caxias, mas enfim, não é por aí, né? Não é toda hora, como já destacou o João Martins, ano passado lá em Curitiba, que havia um sistema contra o Palmeiras foi campeão. Ou a bobagem mais uma do Bruno Spindel, né? Ao falar que tem todo um esquema contra o Flamengo. Pô, quando os maiores vencedores do futebol brasileiro, e merecidamente como Palmeiras e Flamengo, toda hora ficam citando a arbitragem, é uma conversa muito paupérrima, muito infeliz, muito vitimista, muito chororô, o que seja o termo, né? E estamos falando dos maiores vencedores do Brasil desde 16, que são Palmeiras e Flamengo. Então imagina o resto, né? Mas enfim, agora o importante mesmo para o Palmeiras, que ainda está vivo depois desses 5-3 em Caxias, que o Palmeiras, claro, está ainda mais vivo no Brasileiro. Exatamente, o Palmeiras segue ali na cola do Botafogo, que teve o tropeço na rodada contra o Criciúma, né? Guilherme Nápoles, a sua avaliação desse 5-3 do Palmeiras no Juventude, Guilherme Nápoles.
Um jogo em que ofensivamente o Palmeiras foi muito bem, Gui, e alguns jogadores precisavam desse jogo. O Estevão retornando de lesão, um cara que precisava voltar em alta, marcando gol, dando assistência. O Rafael Veiga, que chegou até a perder a vaga de titular para o Maurício e depois, com a lesão do Estevão, acabou sendo deslocado para a ponta direita. Era um cara que precisava desse jogo, fazer os 3 gols também, muito importantes, para dar moral e respiro aí para essa reta final de Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras vai depender muito dos seus 2 principais jogadores, que para mim são o Rafael Veiga e também o Estevão, um menino que está jogando muita bola nesse Campeonato Brasileiro, como a gente trouxe há pouco, 18 participações em gols no Campeonato Brasileiro. Tem muito cara veterano que a gente considera craque que não tem isso. E o Estevão, com 17 anos, na primeira edição de Campeonato Brasileiro, ele está comendo a bola e ele está liderando esse Palmeiras no comando de ataque. O Palmeiras que nesse momento está a 1 ponto do líder Botafogo, o Botafogo que gastou muito, faz uma temporada muito boa, acho que é o melhor time da temporada do futebol brasileiro, e o Palmeiras está 1 ponto atrás. Aí tem aquela... Eu lembro sempre daquela declaração do Abel depois das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, quando ele diz que felizmente ou infelizmente o Palmeiras só teria pela frente o Campeonato Brasileiro. Mas pensando mesmo no Campeonato Nacional, para o Palmeiras foi felizmente, porque abre espaço para o time descansar, para o time treinar durante a semana, e aí quando pega times competitivos, enfia 5. Palmeiras, quantas goleadas o Palmeiras já não meteu? 5 esse Campeonato Brasileiro? 4. É um time que chegou hoje à marca de 99 gols no ano. São 99 gols do Palmeiras e a gente está falando de 20 de outubro. O Palmeiras vai passar e bem da marca dos 100 gols nesse ano de 2024. Então é o Palmeiras que precisava desse resultado positivo. São 9 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Está na cola do Botafogo e eu te garanto que mesmo o botafoguense mais otimista vai lembrar do ano passado. E isso pode fazer diferença também no jogo direto, no confronto direto, lá na reta final do campeonato. Concordo com o Nápoles, só discordo do termo utilizado. O botafoguense mais otimista é como o palmeirense mais otimista. Não existem. E a gente vê um esforço muito grande do treinador, haja vista a resposta que ele deu para o Kaique após o jogo contra o São Paulo, né, quando ele foi lembrado o que aconteceu no ano passado e o treinador ficou muito bravo. Uma pergunta até para o Marlon Freitas. E também o Textor, né, na sexta-feira fez a mesma coisa, né, ficou bravo porque alguém perguntou, eu não sei, aí eu não me lembro quem, né, alguma coisa sobre o ano passado. Esse é um esforço de alguém que sabe que pesa. Lembrar disso no momento desse, em que o Botafogo tropeça, em que o Palmeiras encosta, olha no retrovisor e vê, não é qualquer um, vê o Palmeiras de novo chegando, né? Eu vou te falar uma coisa, o cara olha assim no retrô e fala, olha quem tá chegando aí, olha o que tá se aproximando. Então é complicado mesmo, é difícil, o time é melhor esse ano, o time tá mais experimentado, tem o exemplo do ano passado, uma série de coisas, mas cara, não dá para você deixar de olhar no retrovisor e sentir o perigo chegando. É essa a questão que nós vamos colocar aqui na discussão. O Nápoles vai trazer pra gente a sequência de Botafogo e Palmeiras no Brasileiro. Lembrando que o Botafogo ainda joga a Libertadores, ainda tem a semifinal contra o Peñarol. Tem um break no rádio, né? E antes dessa discussão, um rápido intervalo no rádio. Vamos seguir no YouTube. No rádio, voltamos já já. Seguimos no YouTube. No momento, né, Nápoles? Botafogo 61 pontos, Palmeiras 60 pontos, líder e vice-líder. Isso mesmo, nesse momento a diferença é só de 1 ponto. E eu queria só fazer um comentário rápido sobre o jogo do Botafogo na sexta-feira. Muita gente vai falar, de novo o Botafogo tomando empate na reta final do jogo. Esse jogo eu vejo de uma forma diferente com aquilo que aconteceu no ano passado, principalmente no jogo contra o Palmeiras e contra o Grêmio. Porque foi um Botafogo que abriu o placar já nos acréscimos e uma postura muito corajosa do Arthur Jorge. A gente tem que destacar também o ponto positivo. Chegou ao gol, tomou o gol de empate, é verdade, mas no momento em que o Botafogo abre o placar, ele já não tinha mais substituição, ele tinha 5 atacantes dentro de campo, ele estava jogando sem lateral e com 1 volante. Ou seja, ele abriu mão de defender e foi pra frente para buscar o gol da vitória porque ele sabia que poderia fazer o gol no Criciúma. Ele fez o gol. Depois, o gol do Criciúma é reflexo também da coragem que ele teve com o jogo empatado. Por isso que eu coloco em patamar diferente. Claro, o torcedor botafoguense vai lamentar muito o empate, perder os 2 pontos dentro de casa, na frente de 65 mil torcedores. Mas as circunstâncias são completamente diferentes e a gente tem que destacar. O Botafogo fez o gol na reta final, que a arbitragem anulou, pegou o toque de mão do Barbosa, mas poderia muito bem ter vencido o jogo pelo placar de 2-1. Tá aí
a análise do Guilherme Nápoles. Já nós estaremos de volta no rádio. E aí o Nápoles vai trazer daqui a pouquinho a sequência de jogos de Palmeiras e Botafogo para a gente avaliar. Quem é que tem a sequência mais difícil até aqui, aliás, daqui para frente no Campeonato Brasileiro. Quarta-feira já temos o jogo do Botafogo contra o Peñarol. O José Manuel de Barros lembrou aqui. O primeiro jogo, Zé, é no Brasil ou lá no Uruguai? Botafogo e Peñarol. Nós vamos confirmar. É aqui no Engenhão, né? No Rio de Janeiro. Então tá aí. Na nossa escala tá aqui, Botafogo e Peñarol. Estarei nessa ao lado do Mauro Betting. Então, começa decidindo em casa o Botafogo e depois joga fora lá contra o Peñarol no Uruguai. Nós vamos falar sobre isso, mas principalmente a sequência no Campeonato Brasileiro. Neste momento, né? O Botafogo tem 61 pontos, 30 jogos, 18 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, 67% de aproveitamento. Palmeiras, 60 pontos, 30 jogos, 18 vitórias, 6 empates, 6 derrotas e 66% de aproveitamento. São os jogos, então, aí de Botafogo e Palmeiras nessa classificação no momento do Campeonato Brasileiro. Voltando para o rádio, eu vou perguntar para o José Manuel e também para o Mauro Betting sobre a sequência das equipes. Em alguns minutinhos estaremos de volta no rádio de 1 minuto e meio, Zé. O Mauro até citou anteriormente aqui a questão do Botafogo se dividindo, Libertadores e Brasileiro. Próxima rodada, o jogo fora contra o Bragantino. Entre os dois jogos contra o Peñarol. Sem dúvida. Como é que o Botafogo vai fazer? Provavelmente ele não vai usar os titulares contra o Bragantino. Então, é aí que aumenta as chances. A não ser que vença o primeiro jogo com vantagem. Até porque nessa bola dividida, por melhor que seja o futebol do Botafogo por melhor que esteja, e pode ganhar os dois, você tem que dar uma segurada. Não tem como, né? E o Palmeiras tem jogo difícil também no final de semana. Também, claro. Né? O jogo do Palmeiras é mais difícil que o do Botafogo, embora o Palmeiras jogue em casa, o do Botafogo jogue fora, a qualidade do Fortaleza é inegável, né? Mas até em cima do que falou o Nápoles, o que aconteceu no passado, depois de um sublime turno do Botafogo inesperado, mas ainda mais inesperada foi o derretimento, não é nem derretimento, eu digo que o Botafogo no Brasileiro passado teve um turno sublime e um retorno em que ele sublimou, ou seja, passou do estado sólido pro gasoso sem derreter. Foi um negócio inacreditável que aconteceu com o Botafogo, insisto. O Palmeiras estava a 14 pontos do Botafogo, faltando 11 rodadas. Mauro, vou só te interromper rapidinho, porque estamos voltando para o rádio. Isso. E na sequência você já conclui esse seu raciocínio sobre o Botafogo na temporada. De volta. Estamos de volta no rádio, seguimos com o pós-jogo da Jovem Pan e o Mauro Betti analisando esse novo roteiro, um roteiro parecido com o da temporada passada, mas o Mauro trazendo a visão dele, né, sobre esse Botafogo agora nessa reta final com o Palmeiras. Mauro. Um gigantesco mérito do John Textor tem méritos, mas sobretudo a equipe que ele montou para montar ou remontar o elenco do Botafogo. Ele precisava mudar porque realmente o elenco estava muito abalado pelo que aconteceu, um negócio que dá para dizer que inacreditável, né? E o ano passado, né? E era só inverter os turnos, né? Se depois do primeiro turno ridículo para lutar contra o rebaixamento fosse o contrário, o retorno do Botafogo ano passado fosse o turno e, claro, o primeiro turno fosse o segundo turno, sairia de um time de um desempenho ridículo para um time de guerreiros que não acabou ganhando o campeonato, nem vice foi, né? Mas foi um negócio impressionante, né? E o Palmeiras, de novo, até porque é o maior campeão do Brasil, era então campeão nacional, virou bicampeão brasileiro, esses anos históricos fantásticos, impressionantes do time do Abel Ferreira, então ok, né? O Botafogo não perdeu para um time qualquer. Então o mérito botafoguense agora é remontar e tá bem, como falou o Nápoles, né? Mas no jogo de sexta-feira no Maracanã cheio, um público maravilhoso para ver o Botafogo empatar só com o Criciúma, lembrou muito o que aconteceu, estou aqui pegando a data, naquele 29 de novembro de 2023, quando o Palmeiras e Botafogo jogaram no mesmo horário, o Botafogo no Curitiba contra o Coxa, que acabaria caindo, né? E o Palmeiras no Allianz Parque contra o América Mineiro. O Palmeiras com muita tranquilidade fez 4-0 no Coelho e o Botafogo empatava naquela sequência terrível para o Botafogo até o finalzinho do jogo no Couto Pereira, quando teve um gol, se não me engano, de pênalti, né? Não lembro agora se foi gol de pênalti, o Botafogo contra o Curitiba. Tipo, aos 50 e poucos, tralalá, e em 2 minutos o Botafogo levou um empate. Tanto é que a gente estava transmitindo a outra emissora lá o jogo, lá no Allianz Parque, a reação do torcedor do Palmeiras na rua, ali na Palestra Itália, o palmeirense fora do estádio, que já tinha saído, porque o jogo acabou uns 5, menos de 10 minutos antes, no Allianz Parque, em relação do Couto Pereira, daquele Coritiba 1, Botafogo 1, o gol de empate do Coxa, eu vou dizer que a torcida do Palmeiras comemorou mais o gol de empate
do Coritiba contra o Botafogo naquelas circunstâncias do que os próprios 4 gols daquela grande goleada do Palmeiras sobre o América Mineiro. Então eu acho que esse jogo de sexta não me lembra, o Botafogo acho que vai fazer mais do que fez no ano passado, mais do que aquela sublimação, derretimento no retorno do brasileiro do ano passado, a equipe do Botafogo, mas esse jogo, pelo enredo que foi no Maracanã, pode ser marcante. Claro que tem muita bola para rolar, acho que o Botafogo ainda tem plenas condições de ganhar a Libertadores, próprio brasileiro. Ainda vejo o Botafogo como o melhor time do país pelo futebol e está nas 2 competições, mas esse time do Palmeiras acabou de mostrar outra vez a sua força, a sua resiliência e a sua impressionante capacidade. Mas é só a Juventude, mas em outras circunstâncias, até na história do próprio Palmeiras, o time teria sucumbido. E foi lá e acaba, no final das contas, ganhando por 5-3. Quem não viu esse jogo no Jacone, na brilhante mais uma narração do Zé Manuel de Barros, vai achar, 5-3, estreou o Juventude fazer 3, time do Jair Ventura, do Palmeiras tomar 3, mas o desespero que quase que o jogo inteiro foi, apesar da horrorosa arbitragem, mostra que o Palmeiras segue numa linha muito forte, muito boa, de um time resiliente e impressionante e histórico.